Você está ao vivo. Fala galera, boa noite, tudo bem? Segunda-feira, desejar uma ótima semana para todos. Vou aproveitar para fixar aqui o comentário do tema da live: minimalismo, atitudes que enriquecem. Quer sim. Publicar, fixar comentário. Legal, minimalismo, atitudes que enriquecem. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou só preparando aqui o roteiro, né, o material, para poder passar para vocês. Dá uns 2 minutinhos aí. Sem caixinha de pergunta, ok. Pena. Esperar uns 2 minutinhos. Lembrando que tem um certo delay, né, aqui no tempo de mensagem, por ser ao vivo, enfim, internet, Instagram, N fatores aí. Mas é um tema que eu particularmente gosto e acredito que tem tudo a ver, né, com planejamento financeiro, com educação financeira, porque entra dentro daquele pilar que a gente fala de mudar a nossa mentalidade, né, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar algumas coisas que estão ao nosso redor. Por enquanto só a Nani, Sofia, Carol, Virgínia. Boa noite, sejam muito bem-vindas. As mulheres todas da minha vida aí. Legal, legal. Galera, lembrando, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí no comentário, tá? Como sempre, a ideia é bater um papo e respondendo as perguntas e tirando as dúvidas. Eu particularmente eu acho um tema bastante interessante, né? Tem tudo a ver com educação financeira, com planejamento financeiro, aquela ideia de você mudar a sua mente, né? A sua forma de pensar, a sua forma de enxergar determinadas situações, determinadas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu acredito que é bem interessante. Eu já fazia isso há algum tempo, alguns anos, na verdade, nem sabia que tinha esse nome, né, de minimalismo, e depois estudando e lendo, e me dei de cara com um documentário na Netflix, que eu até recomendo. Eu vi que tinha bastante coisa interessante que eu já aplicava até sem saber, né? Então vamos lá, deixa eu ver quantas horas. Passou aí 2, 3 minutinhos, vamos começar a bater um papo. Pessoal que for chegando, se tiver alguma pergunta, pode colocar aí na caixinha. Ó, chegou o Eurico aí. Fala, Eurico, boa noite, meu amigo, tudo bom? Vamos lá, galera. E o tema da live hoje, né? Minimalismo, atitudes que, se você fizer, existe uma grande chance de você enriquecer, tá? Com certeza pode te ajudar aí de vários fatores, né? Mas antes de falar sobre o minimalismo, eu acho que seria interessante, teoricamente, conceitualmente falando, o que seria, né, esse minimalismo? O minimalismo é um movimento que tem ganhado força nos últimos anos por grande parte da sociedade contra o consumismo do capitalismo, né? O capitalismo ele força, né, a gente de uma certa forma a ter esse consumismo, né, enfim, está movimentando a economia de um modo geral, e esse movimento vem ganhando força nos últimos anos de uma forma bem significativa. Tá? E a ideia é que a gente pode ser feliz
e realizado com coisas no sentido material mesmo, de objeto, simples e de qualidade, tá? Não de quantidade, né? E não ficar atrelado, por exemplo, a cada lançamento de um iPhone, de um computador, algo nesse sentido. Então a ideia é justamente de você buscar a felicidade em coisas simples. Né? Essas coisas elas podem ter uma qualidade, não tem problema nenhum disso, de você escolher algo que realmente gosta, que você acha que tem valor e que seja durável, né? E não pensar em quantidade, não pensar em modismo e ter que mudar esse determinado objeto de acordo com o tempo, de acordo com o ano, de acordo com cada lançamento que venha a vir. Então, na verdade, é um estilo de vida, né? É um processo de autoconhecimento e não de empobrecimento, como algumas pessoas acreditam, né? Recebi até algumas perguntas, e depois eu vou comentar sobre elas aqui. Então é um estilo de vida mesmo que você tem que procurar mudar um pouco a sua mente, né? A sua forma de enxergar, a sua forma de pensar, né? E levar a vida, na verdade, com menos estresse, com menos cobrança e com menos compromisso, vamos dizer assim, né? De uma forma mais saudável. Então a ideia não é parar de gastar, né? É gastar com as coisas que realmente é necessário para você e que te faz feliz. Tá? Então é algo realmente meio disruptivo, né? E contra esse consumismo e contra o capitalismo, que se a gente não parar para pensar, a gente meio que entra nessa bolha e vai consumindo meio que automaticamente, meio que instintivamente até, né? E às vezes não sabe nem o que está fazendo. Né? E isso com certeza vai afetar o nosso orçamento, os nossos gastos aí de alguma forma. Então, é importante destacar que não é necessariamente existe regras e padrões, até porque isso varia muito, né? Isso é muito pessoal, é de pessoa para pessoa. De repente, o que é bom para mim, um determinado produto, um determinado objeto que tenha qualidade, não necessariamente é bom para você. Né? Então, não existe uma regra, existe um conceito, né, diante disso tudo que a gente está falando. Mas as regras, os produtos, a forma que você vai viver, o que você vai comprar, como é que você vai levar isso no seu dia a dia, isso é muito pessoal, né? Depende muito de cada pessoa. E é interessante também que é a ideia de gratidão, né? Você ser grato pelas coisas que você tem e você dar mais valor para momentos, né? E para pessoas e não para coisas, né? Para coisas materiais, né? Para objetos, enfim. Então você realmente agradecer aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, e você dar mais valor a pequenos detalhes, a momentos, às pessoas que estão à sua volta, tá bom? Porque cada coisa que você tem, a ideia, falando do objeto em si, é que ele tenha um propósito, né? Que ele tenha uma função, que ele seja útil, né? Não é só ter por ter, você comprar por comprar e aquilo ficar jogado de repente dentro de uma gaveta ou dentro de um quarto e você realmente não utilizar isso. Tá? Então a ideia de minimalista, para ficar até um pouco mais fácil o entendimento, é muito parecido com essencialista. Tá? É a ideia de viver com o que realmente é essencial. Né? São coisas básicas, né? Porém são coisas boas, né? E de uma certa forma você fazendo isso, você colocando isso em prática no seu dia a dia, você vai perceber que você vai ficar mais leve, você vai ter menos obrigações, né, daquele consumismo, né? Consequentemente você vai ficar mais produtivo, você vai conseguir focar realmente no que é importante para você e para sua família, no que dá valor. E como eu falei, isso varia muito de pessoa para pessoa, de família para família, então não existe um padrão e não existe uma regra exata. E eu fui ver, né, com relação a alguns preconceitos formados que já existem, até algumas perguntas aqui que eu recebi, que, por exemplo, a pessoa que é minimalista ou que pensa nisso, ela é mão de vaca. E a resposta não, ela não é mão de vaca, né? Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes são pessoas muito inteligentes, né, que elas investem esse dinheiro de alguma forma que sobra, né, e ela compra coisas boas, coisas que realmente é necessário para ela. Tá? Então não é essa ideia de mão de vaca, de não usufruir do dinheiro, de não comprar. Enfim, se ele identificou algo, se ele, por exemplo, um aparelho de celular que vai ser importante para ele, que ele vai usar de repente aquilo até como uma ferramenta de trabalho, que as funções do aparelho, né, seriam necessários para ela utilizar no seu dia a dia, não tem problema nenhum de você comprar. O problema seria você de repente ter 2 ou 3 celulares,
E quando lançar um novo celular, né, uma nova geração, você comprar aquele celular por comprar sem ter uma necessidade, tá? Então, com relação à pessoa ser mão de vaca, não necessariamente, tá? Muito pelo contrário. Teve um comentário também que falou que era coisa de gente rica. E eu também não concordo, tá? Não concordo com relação a ser só um conceito de gente rica. Não necessariamente, né? Financeiramente falando, o que a gente pode dizer? Porque tem pessoas que ganham pouco, relativamente pouco, né? Esse pouco também depende muito da necessidade de cada um. E essas pessoas, elas têm coisas, têm objetos dentro da casa delas que ela não utiliza, né? E com certeza, às vezes, tem mais de um, dois, três, quatro objetos, enfim, que está ali guardado que ela não utiliza. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter rica para ela ter esses hábitos de minimalismo, né? Eu acredito que você fazer esses hábitos, né, durante a sua vida, como rotina mesmo, enfim, um hábito que para você é normal, isso aumenta significativamente a chance de você se tornar rica. Lógico que depende de outros N fatores, né, para que isso aconteça. Mas isso, na minha visão, tem uma importância significativa, que é justamente você parar com esse consumismo em excesso, tá? Você, como eu falei, não tem problema nenhum de você ter coisa boa, você ter coisa de qualidade, por exemplo, eu gosto de correr. Não, eu vou ter um tênis top então para eu fazer corrida. Eu não preciso ter 4, 5 tênis, né? E à medida que aquele tênis acabar, enfim, eu compro um outro tênis bom, tá? Então esse é o mistério, né? O conceito, vamos dizer, principal de você pensar de uma forma minimalista, tá? É interessante que teve uma pergunta também, assim, um comentário, na verdade, falando que os minimalistas, né, as pessoas que são minimalistas, elas não compram por impulso. E eu discordo, né? Eu acho que existe uma grande probabilidade realmente dessa pessoa não comprar por impulso, porque ela vai se questionar antes de comprar, ela vai perguntar, ela vai pensar ali se realmente aquilo é necessário para ela, para aquele momento, se cabe dentro do orçamento dela, enfim, mas são pessoas e pessoas elas agem por impulso, né? Então assim é bem provável que isso aconteça. Mas quando isso acontecer, se essa pessoa tiver isso realmente enraizado dentro dela, quando ela chegar em casa ou chegar no trabalho, enfim, que ela for usar aquele objeto e ela identificar que ela tem outro, ou tem um muito parecido que faz praticamente a mesma função, aquilo de uma certa forma vai incomodar ela, né? Então, assim, não tem por que ela ter dois objetos que fazem as mesmas funções. Um vai ficar obsoleto ou ela não vai usar, né? Então, a ideia é que ela fique com aquele novo e, de alguma forma, ela venda ou doa, enfim, faça alguma coisa com aquele que ele não vai usar, tá? Então, ter algo ali, realmente, um objeto que ela não utiliza, isso vai incomodar ela de uma certa forma. E foi interessante que no começo dessa pandemia aqui em casa, a gente deu uma geral aqui, tinha justamente esse quarto onde eu tô, né, que é um escritório, tinha várias caixas, né, desde a época, coisa de 5 anos, de quando a gente mudou, que a gente não mexia e tal. Pois se tem coisa que realmente que tem 4, 5 anos que você não mexeu, é porque é coisa que você não precisa na grande maioria das vezes. Lógico que tem algumas coisas de valor, como fotos, tal, alguns objetos, mas a grande maioria não é algo necessário, né? Então a gente deu uma geral, fez uma limpa, doou, enfim, jogou algumas coisas fora. É muito voltado para essa ideia, tá? De manter realmente o que é necessário. Teve um outro comentário que são pessoas frias e calculistas, tá? E na minha visão não necessariamente, né? Ela se apega para o que realmente importa para ela, o que tem valor. Então ela não é uma pessoa fria, né? Mas assim, realmente você ter, sei lá, 2, 3 carros, enfim, ela não vai dar o valor para os 3 carros, né? Ela vai dar valor de repente para um carro só que ela tem, que é aquele, que é o principal, que foi o sonho de consumo dela. Então, não necessariamente ela precisa ser fria e calculista, tá? E pelo contrário, ela se apega não só ao objeto, como pessoas e como a momentos também. Ela dá mais valor para determinados momentos da sua vida de um modo geral. E é interessante, como eu comentei no início, tem um documentário no Netflix e no YouTube. Para quem ainda não viu, eu recomendo fortemente aproveitar
esse período aí que a gente tem tem muita gente vendo série, filme e tal, e esse documentário, tá? Minimalismo. Pode botar isso no Netflix ou no YouTube que vai aparecer lá, é 1 hora mais ou menos de um documentário que é bem interessante. Eu assisti ele já tinha acho que uns 2, 3 anos, assisti hoje à tarde de novo e fiz algumas anotações aqui. E o começo do documentário por si só ele já chama bastante atenção, que é aquela imagem que a gente já está acostumado, isso tem muito nos Estados Unidos, né, por exemplo, no Black Friday, que são as pessoas que ficam ali esperando a loja abrir de madrugada e quando abre aquela loja eles saem correndo, né, atropelando todo mundo, pegando o que for, televisão, cafeteira, muitas das coisas que eles nem precisam, né, mas essa ideia de consumismo, né, e às vezes por estar por um preço mais em conta, mas você não tem necessidade nenhuma de ter aquilo. E as pessoas naquele intuito, naquele instinto quase que animal, saem pegando vários objetos e comprando. Então o documentário ele começa com esse filme e um dos atores principais, que é um executivo, a princípio bem sucedido, né, embora ele seja relativamente novo, acho que uns 25 anos mais ou menos, ele começa se queixando justamente que ele era bem visto profissionalmente de um modo geral, os amigos deles achavam, né, que ele era bem sucedido, tanto com relação ao que ele já tinha adquirido de patrimônio, como financeiramente falando, só que ele, de uma certa forma, ele não estava satisfeito, ele não estava feliz, né? Havia, na verdade, um vazio que dentro dele, que ele não conseguia entender o que era, ele não conseguia enxergar, e quando ele parou para fazer essa análise, parou para fazer essa reflexão, ele identificou que esse vazio, na verdade, ele ia preenchendo com coisas, com objetos, comprando coisas que na maioria das vezes ele não precisava. E ele não estava sendo feliz, ele não estava sendo realizado, embora tinha um bom emprego, ganhava relativamente bem, mas estava faltando para ele justamente momentos e pessoas, tá? Então o documentário começa dessa forma que é meio que impactante, você já para um pouco para refletir sobre como é que está a sua vida e se você realmente está valorizando momentos e pessoas ou coisas, né? E hoje em dia muitas pessoas elas valorizam coisas, né? Valorizam objetos, status, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E eu passei por uma reflexão muito interessante, porque num dos empregos que eu trabalhei tinha muito disso, de você ter um carro importado, de você ter um relógio, de você ter uma Montblanc, enfim, porque aparentemente, visivelmente, você seria bem visto pela sociedade, pelos clientes, tal. Existia isso muito enraizado dentro da empresa, até por ser uma empresa americana, né? Eles passavam essa cultura para a gente. E no primeiro momento eu meio que deixei me envolver por aquilo, mas eu tinha esse instinto, um minimalismo muito presente dentro de mim, e aquilo de uma certa forma me incomodava muito, porque era contra várias coisas que eu acreditava, tá? Mas com o passar no tempo, realmente eu vi que, pô, você vai investir, na verdade, numa roupa melhor, num terno de qualidade, numa camisa, numa gravata, isso realmente fazia diferença, né? Me fazia bem. Mas por outro lado, eu percebi que algumas coisas, por exemplo, você ter um carro importado, eu cheguei a comprar um carro, uma BMW na época, na verdade que era um sonho de consumo que eu sempre tive desde criança. Eles falavam, não, você tem um carro, você vai mudar o meio que você vive, a sociedade, os seus amigos vão mudar, no clube, enfim, no seu condomínio, no seu bairro, os clientes, né, eles vão te ver de outra forma, tal. E tem esse lado, né, de ver realmente bem sucedido, né, de sucesso, que a pessoa está bem financeiramente falando, né? Não necessariamente mentalmente ela está bem, mas eu percebi que na prática isso financeiramente não voltava em benefício do negócio, da minha empresa, enfim. Então não fazia grande diferença e a grande maioria das pessoas, para falar a verdade, não estava muito preocupada com aquilo. E a grande maioria das pessoas sequer elas viam um carro, né? Às vezes eu chegava, estacionava na garagem, subia no escritório, atendia, descia e ia embora. Então é algo, na verdade, que foi um conflito para mim, né, durante esse período e ajudou para ficar mais claro que realmente esse consumismo, né, esse consumo capitalismo de bens, de você ter um carro mais novo, de você ter um aparelho celular mais novo só por ter, isso para mim ficou muito mais claro durante esse período.
E é interessante também, porque teve uma executiva de vendas que ela trabalhava muito parecido com o que eu fazia, né, de visitar as pessoas, de vendas e de mentoria. E as mulheres, eu acredito que mais do que os homens, elas têm essa necessidade de consumo de roupa, né? Vamos dizer assim, de ter várias peças de roupa para poder, principalmente para o trabalho, né? De uma certa forma incomoda aquilo de você, por exemplo, repetir determinada roupa. As pessoas vão notar, né? Enfim, a fulana vai perceber. E dentro desse documentário é interessante que isso é muito mais interno, é uma coisa pessoal sua, na sua cabeça. E na prática, a grande maioria das pessoas, né, no caso dela, para falar a verdade, nenhuma pessoa reconheceu que ela estava repetindo as roupas. Então, na verdade, o que ela faria? O que ela fez? Foi um projeto que ela chamou de 333, né, 333, mas a ideia qual que é? São 33 peças de roupa durante 3 meses, tá? Então ela repetia, né? Tinha uma blusa, uma calça jeans, um cachecol, uma jaqueta, e meio que ela ia mudando essas peças de roupas, fazendo vários estilos diferentes, e foi repetindo essas roupas durante 3 meses e nenhuma pessoa percebeu que ela estava repetindo as roupas, né? Então isso é extremamente interessante porque a gente cria dentro da sua cabeça, da nossa cabeça, que a gente tem que ter várias peças, não sei quantas calças, não sei quantas blusas, e na prática foi comprovado que praticamente, né, no caso dela, todas as pessoas, mas enfim, a grande maioria das pessoas, elas não reparam, né, no que realmente você tá vestindo. Então é interessante essa reflexão também, porque na grande maioria das vezes está muito mais voltado para a nossa mente, a nossa forma de enxergar as coisas e não necessariamente como que as pessoas estão nos enxergando, né? Então eu acho que vale essa reflexão também. E é interessante que depois, nesse próprio documentário, depois que esse executivo ele faz essa reflexão e ele começa a mudar vários hábitos dentro da vida dele, tem uma cena que ele vai para o trabalho, assim, por exemplo, com uma mochila só, descalço, de skate, feliz da vida. Meio, pô, me encontrei, tô realizado, era isso que eu queria, porque querendo ou não tinha uma cobrança, né, da sociedade profissionalmente falando, de você ser promovido, de você ser bem-sucedido, de você ter um bom salário, consequentemente você consumir, você morar bem, você ter um carro, você ter uma série de objetos que de uma certa forma isso incomodava muito ele. Eu acredito que isso incomoda muitas pessoas, até porque na grande maioria das vezes isso foi imposto pela sociedade de uma certa forma, isso não partiu da pessoa em si. Se fosse a pessoa e ela pudesse decidir, provavelmente ela ia ter ali 2, 3 blusas, 1, 2 calça jeans, um tênis confortável e estava bom e enfim, vou trabalhar desse jeito aqui. Então eu recomendo esse documentário, eu acho que é uma reflexão bem interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de crise, de pandemia, onde várias pessoas pararam para olhar suas finanças, como é que anda as suas finanças. Tiveram algumas pessoas que zeraram a renda dela, ou então diminuiu a renda da família de alguma forma, e ela teve que realmente parar, não, deixa eu organizar isso aqui, deixa eu controlar isso aqui, deixa eu ver o que eu tenho que pagar primeiro, né? Então ficou muito aflorado esse lado financeiro de uma certa forma. E a proposta do minimalismo é justamente isso, né? Você realmente parar para analisar, ver o que realmente é importante para você, o que tem valor na sua vida, né? Não só com relação a objeto, a coisas, mas principalmente com relação a pessoas e com relação a momentos, e você dá mais valor para isso, tá? E dentro desse conceito não tem problema nenhum de você ter, por exemplo, um celular de última geração, se é aquilo ali que você precisa, você ter um computador bom, você ter um tênis bom, um tênis de corrida, você ter uma calça jeans de uma marca boa, você ter um casaco, uma jaqueta, 2, 3 blusas, entendeu? Então não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Um dos artistas lá, dos atores, na verdade, que aparece no documentário, ele fala justamente isso. Pô, eu tenho uma roupa boa, um agasalho bom, uma calça jeans boa, acho que é uma jaqueta, um casaco que ele fala, que assim, que são as roupas que ele, se ele pudesse comprar, se ele pudesse escolher, seria justamente aquela que ele compraria, que ele mais gostava, independente da marca, né? Então, assim, são produtos bons, de qualidade. Ele até comenta que teve uma blusa lá que ele usou durante 2, 3 anos a blusa,
por conta da qualidade da blusa e ele realmente gostava daquela blusa. Então isso é muito interessante. E quando a gente entra dentro dessa esfera, dentro dessa roda gigante do capitalismo, né, do consumismo, que você, na verdade, é como se você estivesse vivendo para pagar as contas, né, viver por um salário, esperar chegar no final do mês para você ter aquele salário, para você poder pagar as contas, para você conseguir comprar determinada coisa e depois meio que no outro mês começa isso tudo de novo. Isso, de uma certa forma, aprisiona, né, a grande maioria das pessoas, não conseguem sair dessa roda gigante. Né? Tem até uma... Eu estava conversando com a minha filha ontem até com relação a isso. Eu pedi para ela ler um livro que eu recomendo também, que é Pai Rico e Pai Pobre. Eu li quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, hoje ela está com 14 anos, e eu falei, Sofia, lê esse livro aqui que eu acho que vai ser interessante. A gente estava conversando sobre finanças, sobre algumas coisas, e ela até comentou isso, né, que o pai rico lá, ela comenta para um dos filhos que está na corrida dos ratos, né, e não consegue sair daquilo. E meio que vai trabalhando para pagar as contas, e trabalha para pagar as contas, e não consegue investir, não consegue poupar. Então, ó, o Silvino está falando que está travando muito. Será que é só aqui? Galera, se estiver travando, se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha aí, por favor, se estiver tudo ok. Ou se estiver travando, provavelmente é aqui. Né? Pode ser no Instagram também, de repente a quantidade de live que está acontecendo simultaneamente. Mas só para saber se é a minha internet aqui ou de repente pode ser a do Silvinho. Ó, a Mônica falou que tá ok, a Nani falou que não tá travando, beleza, Eugênio tá ok, Bruno tá ok. Pai, então provavelmente deve ser a sua internet, tá? Da grande maioria das pessoas aqui tá normal. Mas se estiver travando, se tiver alguma dúvida, enfim, pergunta aí que eu repito depois, não tem problema nenhum. Eu estava falando então com relação à corrida dos ratos, né? Que eu estava conversando com a minha filha e tal. E tem muitas pessoas que ficam nessa corrida do rato pela vida toda. Né? E se não tiver um start, ou se não acontecer alguma coisa que não force ela a sair dessa corrida, ela não vai sair. Né? E ele faz uma analogia no documentário, por exemplo, com a compra de um sonho, a aquisição, por exemplo, de um carro. Né? Então, assim, putz, eu vou trabalhar, vou juntar tanto dinheiro para conseguir comprar um carro. E quando você consegue comprar aquele carro, isso te dá uma satisfação tão grande, né? A conquista daquele sonho, daquele item, daquele bem, uma sensação de realização absurda. Então, assim, não tem necessidade de você ter um segundo carro, um terceiro carro, de você trocar o carro a cada 1, 2 anos, porque lançou um modelo novo. Seu carro está novo ainda, ele vai te levar para o mesmo lugar. Né? Então tem essa reflexão também de você... A sociedade, na verdade, de um modo geral, a mídia fica forçando a gente, né, as pessoas, a ter um consumismo, a mudar de carro, a mudar de roupa, a mudar de celular. E ele fala que justamente depois do segundo, do terceiro, do quarto carro já não tem mais aquele sabor, né? Aquele valor que você deu para o primeiro carro, que foi aquela conquista, né? Que foi aquele bem, de repente, que demorou anos para você conquistar. Enfim, isso vai se perdendo ao longo do tempo e você entra dentro desse capitalismo, né, desse consumismo de comprar por comprar, tá? E aí eu acho que vale a pena parar para analisar igual aquilo que eu falei, cada caso é um caso, isso varia de pessoa para pessoa, de repente você precisa de um carro X para fazer um transporte, você trabalha com carro, enfim, e isso para tudo, né? Para celular, para roupa. Ah, mas eu preciso de uma roupa tal porque eu trabalho assim, eu trabalho de terno. Ok, tá tudo bem. A questão é que você não precisa ter 7 ternos, você não precisa ter 30 gravatas, você não precisa ter 25 camisetas brancas. Né? Então é isso que eu acho que vale para a gente parar para refletir. Na verdade, é uma ilusão. Né? O que a mídia faz de um certo modo é uma ilusão, é criar uma expectativa de um padrão, vamos dizer assim, perfeito, né, de vida que você deve viver, que você deve se enquadrar ali dentro daquele padrão da sociedade. E isso causa, na grande maioria das pessoas, uma grande frustração, porque elas não conseguem se encaixar em determinado padrão que ela gostaria de viver, né, dentro de uma sociedade, ou de um estilo de roupa, ou enfim, ou de um grupo de pessoas. E isso, mentalmente falando, é extremamente ruim.
prejudica muito essa pessoa, né? Consequentemente a família dela, enfim, profissionalmente também falando, tá? Mas causa uma frustração muito grande. E é interessante que no documentário vários economistas, psicólogos, psiquiatras vão fazendo estudos e eles vão falando, né, e dando esses depoimentos, ó, isso aqui causa isso aqui causa isso. Então, para quem chegou agora e não viu aí qual que seria o documentário, tem no Netflix, tá? E tem no YouTube também, Minimalismo, tá? Pode colocar isso aí, é coisa de 1 hora, eu recomendo, eu acho que vale muito a pena ver. Lá nos Estados Unidos isso é muito aflorado, né? E é interessante que, por exemplo, foi feito um estudo lá também que, em média, né? Tipo assim, se a pessoa tivesse US$ 70.000 por ano, até esse patamar, tentando medir o grau de felicidade, falando que dinheiro não traz felicidade, né? E questionando esse aspecto. E eles falam assim, ó, que até um determinado valor o dinheiro ajuda sim nessa felicidade. Ele vai te dar a opção de você usufruir de coisas boas, consumir coisas boas, proporcionar coisas boas para suas famílias, para quem você convive, né? Enfim, essa é a ideia. Até um certo valor, que no caso lá foi até US$ 70.000 por ano, tá? E falou que depois disso, você ganhar 80, 100, 200, US$ 300.000, isso não vai mudar muita coisa e você não vai ficar mais feliz por conta disso, né? Provavelmente alguma coisa ou outra vai mudar, claro, porque você triplicando esse valor financeiramente vai mudar. Eu até brinco com a minha esposa aqui na prova, você de repente fazer uma viagem, você poder proporcionar isso para sua família, você fica feliz. Então, de uma certa forma, o dinheiro traz, nem que seja ali momentâneo, né, a felicidade, mas eles estavam questionando isso, que é você determinar, você alcançar um determinado valor, tá, um determinado pico, que a partir disso para cima não vai fazer mais grande diferença na sua vida, não. Então, questiona muito com relação a essa busca da quantidade de valor que você precisa para você ser feliz, né? E se dinheiro traz ou não felicidade, tá? E ele faz um comparativo também, por exemplo, com as casas. Aquela busca de você ter casas maiores, com 4, 5 quartos, enfim, com uma baita sala, com varanda. E foi feito um estudo lá também que a grande maioria das famílias, a grande maioria das pessoas, né, mais de 40%, então quase 50%, né, elas não usavam 40% dos cômodos da casa. Então, assim, quase metade da casa elas não usavam. Uma sala de jantar, por exemplo, que ele deu um exemplo, uma varanda, assim, as pessoas às vezes ficavam anos sem usar, né, e tinha essa necessidade de ter uma casa maior, de depois, enfim, fazer uma reforma e depois de um determinado tempo buscar uma casa maior ainda sem necessidade alguma, né? E o minimalismo, de uma certa forma, eles foram contra isso com aquela ideia de buscar casas cada vez mais compactas, né? E isso principalmente nessas grandes cidades, né? São Paulo, Nova York, Tóquio, por exemplo, que um metro quadrado ele é muito caro, né? Cada vez mais a sociedade, de um modo geral, está parando para refletir e fazer essa conta, né? De você morar em algo relativamente pequeno, em algo que realmente seja suficiente para você viver. Não tem necessidade de você ter uma casa, um apartamento tão grande assim. E eles foram reduzindo, compactando essas casas cada vez mais, chegar a um ponto, até o meu ver, extremo, que era, por exemplo, assim, uma cama, um lugar para você fazer a comida, um banheiro, tipo assim, coisa de 3, 4 metros quadrados. Eu acho que não tem necessidade de chegar a esse ponto, né? Mas enfim, o conceito foi passado porque você não precisa, mas isso lógico, a pessoa morava sozinha. Você morando sozinho e só indo para o trabalho, você não precisa mais do que aquilo para sobreviver. Né? Lógico que aí entra também com relação à qualidade da casa, os objetos que tem lá dentro, enfim, tem algumas variáveis aí. E ele faz essa analogia, por exemplo, na sua sala de TV, não tem problema você ter uma TV boa de, sei lá, 42, 50 polegadas, Smart TV e tal, beleza, você tem uma poltrona boa, um sofá bom, né? Mas enfim, se você parar para pensar, você não precisa ter 3, 4 poltronas, de repente um quadro, duas plantas, dois abajus, um em cada canto da sala, né? E na outra sala ali tem uma mesa e que tem uma TV também que você praticamente não utiliza, né? Então eu acho que vale a pena essa reflexão que ele faz de um modo geral.
da casa e com relação às roupas, né, o seu guarda-roupa, a necessidade. Eu tenho certeza que hoje a gente está com 12, 13 pessoas aqui agora ao vivo. A gente abriu o nosso guarda-roupa, a gente vai, e eu me coloco nisso também. Tem uma série de roupas lá que eu não utilizo, que a gente não usa, que não tem necessidade de ter. Né? E todo ano a gente dá uma geral aqui, faz doação, tira as roupas, mas enfim, a gente acaba caindo nessa de consumismo, de comprar algo que não é necessário. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de fazer algumas compras, eu lembrei por causa dessa camisa aqui que eu estou vestindo. Quando eu fui lá para os Estados Unidos, já tem uns 3, 4 anos no Outlet, eu praticamente troquei meu guarda-roupa todo, né? E vamos botar aí 4 anos mesmo. E as roupas estão até agora, tipo assim, são roupas boas, de qualidade, enfim, não tem necessidade, né, de ficar comprando mais blusa, mais tênis, mais calça, enfim. Se você realmente comprar aquilo que você gosta e que tenha qualidade, né, que dure, essa é a ideia do minimalismo, tá? E tem um conceito também que é interessante, que é de você impactar menos, né? Porque isso, lógico, de uma certa forma impacta a sociedade, o meio ambiente de um modo geral. Quanto mais consumo, quanto mais produto, né, que você não consegue reciclar, que não são, enfim, descartáveis, que você não consegue reaproveitar, isso vai obrigatoriamente impactar o meio ambiente de alguma forma. Né? Então isso, a ideia é você consumir menos e com qualidade, tá? E aqui eu vou passar, são 8 atitudes, né? São 8 recomendações, enfim, que algumas delas eu particularmente faço já há algum tempo e outras eu tirei do próprio documentário que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que seria interessante, né, caso você tenha essa ideia de alguma forma economizar, de pensar minimalisticamente falando, de poupar, de, enfim, sobrar dinheiro para investir, ou que seja para comprar algo que você esteja querendo comprar já faz algum tempo. Eu acredito que essas dicas, essas atitudes aqui vão ser bem interessantes, tá? E a primeira delas é você pedir emprestado coisas que você usa pouco. Tá? Então vou dar um exemplo, por exemplo, para mulheres, tipo vestido de festa, vestido de casamento, né, que é relativamente caro. Não tem por que você ter 3, 4, 5, sei lá, 6 vestidos de festa, de casamento, sendo que você pode compartilhar, você pode emprestar de repente com uma amiga, com uma irmã, com uma parente. Né? Isso com certeza vai te ajudar muito com relação à economia. Né? Com relação a homens, eu botei aqui ferramentas. Né? Eu, por exemplo, moro em casa, eu não tenho necessidade de ter uma máquina de cortar grama, uma máquina de VAP, tem um vizinho meu que tem um outro vizinho que me empresta a máquina de cortar. Enfim, a gente vai meio que emprestando as coisas e isso com certeza eu não preciso ter um gasto alto. Né? Uma máquina de cortar grama às vezes é 500 mil reais, né? Sendo que é algo que eu vou usar 2, sei lá, 3, 4 vezes no ano. Tá? A primeira dica é essa, de pedir emprestado coisas que você usa pouco. A segunda é de trocar compras no varejo por compras no atacado. Tá? Aqui em Brasília mesmo tem essa oportunidade, essa opção da gente comprar no atacado. E isso faz uma diferença absurda, tá? Significativa. Eu não sei se vocês já pararam para botar isso no papel, mas, por exemplo, você comprar 3 produtos, sai R$ 1. Se você, então, lógico, produtos que você vai consumir, né? Então, de uma certa forma, ele vai ficar estocado ali. Então, tem um consumismo aí, mas você vai utilizar esse produto. Então, você compra 3 por R$ 1, em vez de comprar um por R$ 1,90, por exemplo. Né? Então, isso faz uma diferença significativa quando você coloca, por exemplo, a sua compra mensal no papel. Tá? Terceira recomendação, terceiro item é colocar em prática as compras coletivas de um modo geral. Então, hoje pela internet, aplicativo, peixe urbano da vida, você consegue ter vários descontos e conhecer alguns lugares que você não conheceria, né, fazendo essas compras coletivas e compartilhadas. Tá? E hoje tem até a opção, por exemplo, de Uber, né, de você compartilhar. Então é parar um pouco para pensar nesse tipo de opção que hoje já tem no mercado. Quarta dica é você garantir um consumo mais consciente, né? Então, assim, você realmente parar para pensar o que você está consumindo, o que você está comprando, se realmente é necessário, se precisa ser naquela. De repente é necessário, né? Mas você pode esperar um pouco para consumir ou para comprar determinado produto. Né? A quinta dica é descartar algumas coisas, né? Descartar
menos as coisas, na verdade, e procurar reformar mais, né? Até porque hoje a grande maioria dos produtos, dos objetos, eles são fabricados para serem descartados, né? Antigamente geladeira, por exemplo, máquina de lavar, aquilo durava anos e anos e anos, né? Você precisa de repente fazer alguma manutenção, reparar alguma coisa, mas hoje, infelizmente, até em função do capitalismo, desse consumismo, as coisas são feitas para durar poucas, né? Mas procure reformar uma peça de roupa, algum aparelho, se for possível reformar, né? Não descarte ele, tá? Então, em algumas situações, em alguns objetos, você vai conseguir fazer essa reforma. A sexta é trocar serviços, né, entre pessoas. Então, não necessariamente você precisa comprar algo, sendo que se você é capaz de fazer, por exemplo, uma costura, uma mentoria em finanças, enfim, cozinha, seja o que for, e você trocar serviço entre pessoas, entre amigos, né, isso com certeza seria produtivo em todos os aspectos, né, social, inclusive, de interação, de network, mas financeiramente falando também. Tá? A sétima dica é de você renovar as experiências, né? Determinadas marcas, celular, por exemplo, que você tá apegado a determinada marca durante muito tempo, a internet, por exemplo, que você tem, né? Não vou citar a marca aqui, mas você tem ali durante muito tempo, você está pagando um valor já mensal, que às vezes você não para analisar, e você tem uma marca, você tem um concorrente ali que de repente que oferece até um serviço melhor, uma velocidade melhor da internet por um preço mais em conta, só que a gente não para fazer essas reflexões e fazer essas analogias, né? Como eu falei, a gente, na grande maioria das vezes, por conta da correria, do hábito, do dia a dia, do trabalho, enfim, que tem pouco tempo, a gente entra naquela corrida dos ratos e você não consegue parar para enxergar à sua volta algumas oportunidades. Eu fiz isso aqui em casa tem um mês, né, que foi justamente a troca da internet. Eu tripliquei a velocidade da internet e aumentou R$ 5 na minha conta. Né? Então eu acho que são algumas reflexões que às vezes está do nosso lado, que a gente usa todo dia, que putz, realmente, isso aqui eu nem parei para analisar. E a última é uma recomendação, na verdade, né, para você não esquecer de fazer uma reserva de emergência, porque independente do seu perfil, se é mais de consumo, né, se é mais poupador, se é mais investidor, gastos inesperados eles vão acontecer. Né? Então, assim, não estou nem falando de crise como a que a gente está vivendo, mas algum gasto que você vai ter de repente com o filho, com alguma conta, com alguma reforma que você vai ter que fazer, esses gastos eles vão acontecer e se você parar para refletir, eles acontecem com uma certa frequência. Então, aí está a necessidade de você ter uma reserva, né, onde você consiga ter aquele dinheiro rápido para suprir essa necessidade. Tá? Então, o segredo para prosperar é ter uma vida mais simples, na verdade. Né? Você ter a opção de poder investir, você vai decidir se você quer investir ou não, se você quiser viajar, se você quiser, enfim, jantar, torrar com a sua família, tá tudo bem. Isso é uma questão de escolha e de propósitos e de objetivos, tá? Mas você ter essa opção, ela é muito saudável financeiramente falando, tá? Porque hoje, principalmente os brasileiros, infelizmente a grande maioria deles estão endividados, né? Enfim, não consegue poupar, não consegue investir, tá? Então são algumas pequenas mudanças que a gente vai fazer, a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, que vai proporcionar não só para a gente, mas como para a nossa família de modo geral, uma qualidade de vida melhor. Né? Então, o recomendado é você não escolher um estilo de vida tão alto, né? E às vezes um estilo de vida que não é seu, que você acredita que é seu, ou que você precisa viver aquele estilo de vida, e como eu falei, isso de uma certa forma pode ter sido imposto pela sociedade. Só que se você parar para pensar, de acordo com a sua renda, com o seu patrimônio, enfim, aquele estilo de vida não é seu. Então procure ter um estilo de vida mais simples, né? E para analisar, para refletir, e buscar realmente o que te faz feliz, né? Não só, mais uma vez, com relação a compras, a consumismo, a objeto. Eu até concordo, você comprar determinada, enfim, algo que você queira durante muito tempo, isso te traz
uma realização, né, uma sensação muito boa de conquista, mas principalmente com relação ao momento, com relação a pessoas, a valorizar esses momentos. A gente pode ser feliz com coisas relativamente simples, tá? O dinheiro nesse ponto aí realmente ele não traz felicidade. Eu concordo que em alguns pontos ele ajuda bastante, né? Mas existe N formas aí de você ser feliz, de você pegar seus filhos, pegar sua família, sua esposa, sair, dar uma volta. E você não precisa ter muito dinheiro para fazer isso, tá bom? E a recomendação é justamente você buscar ter um equilíbrio, né? Que não é fácil, né? A gente fica nessa busca constante desse equilíbrio, mas a recomendação é justamente de buscar esse equilíbrio. E tem um exemplo também no documentário que você para refletir, que é não focar 100% no trabalho. E isso é complicado, dependendo do seu papel dentro da sua família, enfim, da responsabilidade financeira que você tem. Eu, durante alguns anos da minha vida, eu foquei 99% no meu trabalho. E você paga um preço, né, para isso. Né? A Luana era pequena, eu tive que trabalhar, eu não vi 2, 3 anos, enfim, dela crescer, e você paga um preço alto por isso. Se você puder, se você tiver essa opção de escolher, eu acho que vale muito a pena essa reflexão, né? Que tem muitas pessoas que realmente focam 100% no trabalho e a fim de esquecendo da família, enfim, de amigos. No documentário ele fala isso, que ele estava muito focado no trabalho, o objetivo de vida dele, na verdade, era ganhar cada vez mais, ganhar por ganhar dinheiro, ele não tinha nenhum propósito, algo maior assim de realização, era realmente ganhar por ganhar dinheiro. E teve uma mensagem, a mãe dele ligou para ele estava trabalhando, ele não atendeu, e a mãe dele mandou uma mensagem de áudio, ele não ouviu e trabalhou, e pipipi, ficou o dia todo naquela correria. E quando chegou a noite que ele foi ouvir a mensagem de áudio da mãe dele, tipo, pedindo por favor para ele entrar em contato com ele, que ela tinha descobrido um câncer e estava no hospital, enfim. Então eu acho que vale um pouco essa busca do equilíbrio, essa reflexão, que às vezes a gente está focado 100% ali no trabalho e às vezes está esquecendo de algumas coisas que estão ao nosso lado ou que precisa de uma atenção maior, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários. O Silvino comentou que concorda em gênero, número e grau com relação às dicas. Show de bola. Algumas delas, inclusive, eu me espelho muito em você. Para quem não sabe, Silvino é meu pai. E não só ele, né, como a minha mãe aí, eu me espelho muito, né, enfim, algumas atitudes. Difícil é convencer sua esposa a comprar. A ideia de diminuir as compras de sapato, roupas e etc. Isso é extremamente difícil. Não é difícil, não, é muito difícil. E com relação a finanças do casal, de um modo geral, a minha visão, e isso a Nani sempre foi companheira e parceira aqui para tudo. No começo tinha uma certa dificuldade, porque ela também não tinha essa visão de poupar e de investir, tipo, para que a gente vai fazer isso, né? Vamos consumir, vamos sair e tal. E eu sempre fui muito preocupado, até por conta da Luana, que a gente foi os pais muito cedo, de poder, enfim, pagar o que tem que pagar e poder proporcionar para ela pelo menos o básico, né? O necessário, vamos dizer assim, para sobreviver. Então eu sempre tive essa preocupação muito grande, muito aflorada. E no começo realmente foi muito difícil. Deixa eu beber, ó. É você fazer, no caso, a sua esposa, o seu esposo, o seu marido, pensar junto com você, né? E estar junto dentro desse propósito. Porque na minha visão, vocês ambos, né, eles têm que escolher um rumo, principalmente para quem está iniciando, e remar para o mesmo lado. Vocês estão no mesmo barco. Se um remar para um lado e o outro remar para o outro, esse barco não vai sair do lugar, é impossível. Né? Então, como o Silvinho comentou, o difícil é realmente colocar isso dentro da esposa ou no marido. Tem maridos que gostam de consumir também, de gastar muito, né? E se os dois realmente não tiverem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, na minha visão é praticamente impossível, né? Porque, igual eu falei, um vai remar para um lado, outro vai remar para o outro, e vai ficar realmente muito difícil, né?
dessas conquistas. Então a minha recomendação é coloca ela para assistir esse documentário, né? Eu acho que de alguma forma vai causar uma reflexão aí de pensar minimalisticamente, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. E de repente se tornar, né, minimalista. A princípio não, falei tudo que tinha para falar. Deixa eu ver aqui os documentários. Lembrando, galera, que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai bater no papo. Tem uma aqui do Marquinhos. Depois dessa live eu vou passar a controlar a conta bancária da Carol. Galera, o intuito da live não foi causar brigas, tá? Ainda mais que vocês estão presos dentro de casa, Deus me livre. Aumentou muito aí o número de, né, as queixas, né, com relação a maus tratos, enfim, pelo amor de Deus. É muito pelo contrário, eu acho que vale a pena sentar os dois e refletir e identificar aí um objetivo em comum, um propósito em comum. Com certeza isso vai ser positivo para a família toda de um modo geral. Ó, a Zélia, minha mãe, para quem não sabe, amei a live perfeita, que bom que você gostou. Adorei as dicas de hoje, muito legal. Carol comentou, show de bola, Carol, obrigado. Coloca a esposa para ver e ouvir a live. Justamente, né? Foi o que eu falei. Eu vou deixar gravada a live. Eu acho que vale a pena depois. Escuta aqui e tal. Vê aí o que você acha. Enfim, isso é um processo que demora, né? Enfim, é cultural. Às vezes, dependendo da pessoa, então, é muito difícil, né? De mudar. E é interessante porque a gente falando do consumismo, né, do capitalismo de um modo geral, isso foi colocado para a gente ao longo dos anos, ao longo dos últimos 100 anos, né, a mídia de uma forma geral, a propaganda em massa, falando que a gente tem que consumir determinadas roupas, que a gente tem que se enquadrar dentro de um certo padrão da sociedade para a gente ser bem visto, enfim, pipipi, papapá. E é interessante falando, por exemplo, de roupa e de mulher, principalmente, né, que gosta muito de roupa, não que o homem não gosta, mas no próprio documentário eles falam assim, antigamente era praticamente dois períodos de ano, né? Desculpa, 2 períodos de anos. As roupas elas eram feitas para 2 períodos do ano, tipo assim, frio e calor, né? E você ia mudando ali as roupas em algumas opções que tinha dentro desse perfil. Hoje em dia não. E antigamente, na verdade, já mudou para 4 períodos, né? Aí tem primavera, outono, inverno, verão. Então, assim, você vê meio que vai mudando as roupas de acordo com esse período, para cada momento, para cada estação, uma roupa. Então, a ideia é estimular cada vez mais essa compra, né? Esse consumismo. E hoje as modas mesmo, né? As grandes empresas de lojas, principalmente de mulher, eles falam, por exemplo, que é 52 semanas por ano, é meio que semanal o negócio. A cada semana é um estilo diferente, é uma roupa nova, é um negócio novo, que é justamente para estimular esse consumismo, né, se for possível semanal. Então é complicado você entrar dentro dessa roda, né, que você não consegue sair e você não consegue enxergar. Isso, na minha visão, está diretamente ligado com as finanças, né? Em você conseguir poupar, em você conseguir investir, e você conseguir ter um controle das suas finanças, né? Até por isso que eu trouxe esse tema, que na minha visão tem tudo a ver com relação à ideia do canal, que é ajudar a orientar vocês de alguma forma com relação a finanças de um modo geral. E se a gente não mudar esses hábitos, né, não mudar essa cultura, fica tudo mais difícil, né? Eu ia falar impossível, mas impossível não existe. Mas fica muito mais difícil, por exemplo, você poupar, você investir. Se você ia precisar de 10, 20 anos para fazer uma reserva, para construir uma previdência, por exemplo, você vai precisar de 30, 40, né? Porque, enfim, vai precisar de muito mais tempo aí. Tem um comentário aqui, além da live, vou sugerir que ela assista o documentário sugerido. Esse é o caminho. Concordo 100%, tá? Esse documentário, como eu falei, eu já tinha assistido uns 3 anos atrás, se eu não me engano. Eu assisti com a Nani. E hoje, quando eu decidi fazer o tema da live, eu falei para ela, vou assistir aquele documentário, tal, vamos assistir de novo comigo. Ela ficou meio assim, ela estava fazendo outra coisa. Falei, não, vamos assistir comigo, tal. Enfim, senta aí, vamos assistir. Então eu acho que tem que ter, entre aspas, né? A gente dá uma forçadinha que aos poucos isso vai entrando
dentro da cabeça. Mas eu particularmente, até para deixar registrado aí, eu não posso reclamar de nada não. Com relação a isso, ela realmente é bem consciente, é uma parceira, e como eu acredito que tem que ser. Como eu falei, senão fica praticamente impossível, né? Um vai remar para um lado, o outro vai poupar, vai economizar, e o outro vai gastar e não está nem aí para o futuro, e não está nem aí para nada, então fica muito difícil. Mas eu acho que não é nada que a gente consiga ir moldando, né, ao longo da nossa vida aí. Caso seja o objetivo, né? Como eu falei, isso é muito pessoal, depende muito de cada um, dessas particularidades. Mas eu acho que são dicas e são hábitos saudáveis, né? Eu particularmente acredito que a gente, de um modo geral, não necessita dessa grande... Travou aqui. A gente, de modo geral, não necessita dessa grande quantidade de objetos, né, de produtos, de consumir tanta coisa, né? Enfim, a gente consegue ter um padrão de vida igual, muito parecido, até mesmo o mesmo, né, com poucas coisas. Né? A gente ter produtos bons, produtos de qualidade, não tem problema nenhum com relação a isso, mas não precisa ter quantidade, né, e sim qualidade. E mais uma vez, eu volto a frisar, da reflexão não só ser voltada para produtos, tá? Para objetos, mas para pessoas e para momentos. Buscar a felicidade em determinados momentos, quando você está com determinadas pessoas, e isso não necessariamente você precisa ter dinheiro. Muito pelo contrário. A grande maioria das vezes não tem necessidade nenhuma, né? Tá bom? Gente, o tempo está terminando. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí que depois eu respondo. Deixa eu até ver se na caixinha aqui tem alguma pergunta. A princípio não. A princípio não, tudo tranquilo. Mas fiquei feliz que vocês tenham gostado. A ideia, além do bate-papo, também é a gente poder interagir um pouco e trocar essa ideia, trocar algumas experiências. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Boa noite, uma ótima semana para vocês. Né? Tá passando, vai passar. Graças a Deus está tendo né, os governos de modo geral, não só no Brasil, mas mundialmente falando, abrindo os mercados, voltando aos poucos ao novo normal, né? E, enfim, a gente aqui, se Deus quiser, logo logo também já vai estar tudo ok. Resumo do Marquinho: melhor ser e conviver do que ter. Verdade. Boa, melhor ser e conviver do que ter. Isso é fato. O problema é algumas pessoas identificarem isso aí, enxergarem isso aí, né? Bora tomar uma, vamos. Tô doido para essa aglomeração, né? Pra gente poder se encontrar logo, abraçar, tomar uma, fazer um churrasco, enfim. Voltar a esse novo normal aí. Né? E a má notícia, né, falando de crise e tal, para as pessoas que ainda não pararam para se organizar financeiramente, com relação ao orçamento, a tudo, é porque novas crises virão. Né? Infelizmente, a gente sempre teve crise, sempre vai ter. Né? E a sociedade, do modo geral, ela se evolui nessas crises, ela para pensar, para se reinventar, para fazer um produto novo. Enfim, essas crises, de uma certa forma, é saudável, né? Assim como tiveram, historicamente falando, para a sociedade evoluir. Né? A gente fica, de uma certa forma, naquela zona de conforto durante um tempo e vê uma crise dessa, que você tem que ficar em casa, que grande parte das pessoas, das empresas, tem que ir para a internet, tem que mudar o seu negócio, tem que buscar alguma forma de fazer renda, e isso com certeza vai ficar. Né? Vai ficar aí passando essa crise, mas a má notícia é que outra crise vai vir, e a questão é escolha, né? Se você vai se preparar para essa nova crise, não só profissionalmente, como mentalmente, como fisicamente falando, mais especificamente falando financeiramente, né? Se você vai fazer sua reserva de emergência, se você vai ter um controle do seu orçamento, se você vai estar preparado para essas próximas crises que virão. O Marquinho comentou aqui o quê? Vamos ver o clicório.
Ai, ai, Marquinhos tá demais, viu? Frenético. Isso aí entende um pouco de álcool. Essa quarentena aí, eu acho que ele consumiu álcool de tudo que é forma. Não só álcool em gel, né, Marquinhos, mas por dentro também. Você é um cara que eu acho que você não pega coronavírus tão fácil, viu? Galera, deu start aqui no final da live, 15 segundos para terminar. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, boa noite, até a próxima. Um abraço.